Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor. Como é bom nós podermos nos alegrar na presença dele. Amém. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor? Amém. Deus é bom, Deus é perfeito, Ele tem sido fiel nas nossas vidas. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento. E assim como quinta-feira passada, se você tiver a oportunidade, conseguir, puder se ajoelhar, se coloque de joelho nessa noite, para nós estarmos honrando, reverenciando ao Senhor, falando com Ele nessa noite, agradecendo a Ele porque Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel, Ele tem nos amado, Ele tem colocado as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, e nós temos um motivo de sobra para te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem estado presente nas nossas vidas. Nós
como Maria, nós escolhemos a melhor parte. Precioso Jesus, aos pés dele, aos teus pés aqui estou. Te oferecer
quebrou o protocolo, Maria quebrou o tabu, e Maria se pôs aos pés do Senhor Jesus para aprender o amor dele, para aprender da graça dele. Enquanto Marta estava atarefada, preocupada com o que fazer, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a melhor parte, assim como nós nessa noite escolhemos a melhor parte, que é estarmos aos pés do Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Ele não nos condenou. Ele não nos condena. Nós só temos os nossos pecados às vezes para apresentar diante dele, mas ele não nos condena. Ele tem nos transformado, assim como ele transformou a vida daquela mulher que estava
Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, olha só a Bíblia lá. É o Evangelho de João. Glória a Deus. Outra vez, quem disse que eu consigo mexer? Ah, não, deixa assim. Tem que forçar que agora. Não, eu falei para mim. Mas tá bom. Acho que quer acabar. Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: A cegueira não se deve a ele nem a seus pais. Ela aconteceu para que o poder de Deus pudesse ser visto pelo mundo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra de quem enviou. A noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e colocou-a nos olhos do homem e disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé. O homem foi da bolsa e voltou chegando. Os vizinhos a quem anteriormente o via pedir esmolas perguntaram: Não é esse o mesmo homem que mendigava? Alguns diziam: Sim, é ele. Enquanto outros diziam: Não, mas parece. Entretanto, ele mesmo disse: Sou eu. Como seus olhos foram abertos? Perguntavam. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos. E disse: Vá se lavar em Siloé. Então eu fui, assim me lavei e passei a enxergar. Feche os olhos, Pai. Esse é o momento da tua palavra. Nós vamos inovar o teu nome, nós vamos exaltar o Senhor. Neste momento, Pai, nós estamos falando disso. Através da tua palavra, que será ministrada, através da tua palavra, que será pregada nessa noite. Pai, não permita que eu venha falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas que nós sejamos direcionados pelo Espírito Santo a ministrar aquilo que o Senhor quer falar nessa tua igreja. E o Senhor venha falar não que nós queremos ouvir nessa noite, mas aquilo que nós realmente precisamos ouvir, Pai. Venha nos confrontar nessa noite, Pai. Como foi falado aqui, Pai, nas últimas quintas-feiras, tem sido palavras, ó Pai, direcionadas à restauração. E sabemos que para restaurar algumas coisas têm que ser deixadas, algumas coisas têm que ser mudadas na nossa vida. Então, o Senhor venha nos confrontar nessa noite, através da tua palavra. Amado, acho que eu ministrei esse texto uma outra vez, e ela fala de restauração, ela fala de cura. E é muito interessante que Jesus estava passando, a Bíblia fala, ao passar Jesus. Eu quero te dizer que ele está passando aqui nessa noite. Amém? Ele está passando. E agora eu te pergunto, eu hora que eu falei amém, graças a Deus, irmãos. Sim ou não? Aí eu te pergunto, hoje foi um dia, foi um feriado, né? Dia da consciência negra, né? Melhor dizer, dia da consciência humana, mas, enfim. Alguns trabalharam, quem trabalhou aqui hoje? Levanta a mão aqui. Poucas pessoas. Tá? Alguns estão cansados. A Jéssica está cansada. Né? Alguns talvez estão preocupados. E nós, se juntarmos um monte de coisas que tem acontecido conosco nos últimos dias, às vezes nós
é uma continuação. E por que eu estou falando isso? Jesus está passando. E se eu estiver nesse tempo, da minha cabeça, não é para ficar lá fora, meu Deus, eu vou sair, tenho que lavar a roupa, eu tenho que estender a roupa para deixar na máquina, amanhã, sexta-feira, eu tenho muitos problemas, eu tenho minha correria diária, olha, meu coração está assim, assado. Amado, lança no altar hoje. Jesus está passando. E aí eu venho uma quinta-feira de restauração, e a restauração não acontece. Por que não acontece? A Bíblia fala que Jesus estava passando. E aí eu lembro lá de Mateus capítulo 10, a partir do versículo 46, que a Bíblia fala que Jesus estava indo para Jericó, ele estava se direcionando para Jericó, e tinha uma pessoa que não era como vocês, de uma pessoa que não enxergava, mas os seus ouvidos eram mais atentos que os olhos. Ele não via, mas ele ouvia. E quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu, ele ficou sabendo que quem estava passando ali era Jesus. O que ele fez? Ele aproveitou a oportunidade. Então a palavra para você iniciar hoje é: aproveita a oportunidade. Porque Jesus está passando. Jesus está aqui. Jesus estava presente aqui no domingo, quando o pastor Vitor ministrou aqui. Muitas vidas foram abençoadas. E o mesmo Jesus, o pregador é diferente. Quem dera eu fosse o pastor Vitor, mas Jesus é o mesmo. O mesmo que usou o pastor Vitor naquele dia é o mesmo que vai falar para você nessa noite. E a palavra para você: não deixa isso passar desapercebido. O que eu vou fazer, Joel? Grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha como está o meu coração, amargurado, talvez ferido, carregado, cheio de problemas. E é o Joel que vai resolver seu problema? Não. É o Joel que vai trazer um sorriso para o seu rosto? Não. Posso até contar uma piada boa, você vai analisar, mas não vai mudar a sua história. Então não esteja desapercebido. A reação daquele cego ao ouvir que quem passava era aquele que fazia milagre. Ele aproveitou a oportunidade. E o que eu vou fazer? Nós estamos falando dele. O cego de Jericó teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. O cego de Jericó teve a oportunidade de sentir o seu cheiro, de se aproximar da sua fisionomia. Mas ele está aqui. Talvez você não vai vê-lo de uma forma física, mas ele se faz presente mesmo. Então seja aqui. Não olhe para mim, olhe para mim. Olha para aquele que morreu na cruz do Calvário. Se você olhar para mim, você não vai sair daqui edificado. Se você olhar para o grupo de louvor que ministrou na toda essa noite, você não vai sair edificado. Que maneira você se abençoou? Como que está o teu coração nessa noite? Como que está a tua perspectiva em relação ao que vai acontecer aqui nessa noite? Se você ficar olhando para mim, não vai acontecer nada, eu estou falando para ele. Ouça a voz dele falando na tua vida nessa noite. Aquele cego aproveitou a oportunidade. E o que é interessante, ninguém o impediria de alcançar a sua bênção. Ninguém o impediria de alcançar aquilo que ele buscava. Nós acabamos de louvar ali a alma buscava, né? E nada me completava. Aquele homem poderia receber a maior oferta. Aquele homem poderia receber a maior quantidade de dinheiro, mas o que ele precisava era somente Jesus que poderia conceder. O que você precisa não é o Joalim, não é o pastor Ricardo que não está aqui. Ele está tendo uma inauguração do futebol, ele é uma coração. Não é. Então venha com a perspectiva de quem pode mudar a sua história. Quando você vai vir falar dele, quando você lembrar o nome dele, grita, pede socorro. Como aquela mulher sofrida, socorre-me.
Jesus, a Bíblia fala que ele estava passando. Ele estava passando. E quando ele passava, ele viu um cego à beira do caminho, pedindo esmola. Quantas vezes aquele homem sentado ali, há muitos anos, a Bíblia não fala a quanta idade que aquele homem tinha, o único relato que aquele homem tinha pai e mãe, que aquele homem era cego desde a sua nascença, mas ela não fala de idade, como aquele paralítico do tanque de Betesda. Quantas vezes aquele homem passou desapercebido? Quantas vezes talvez o sacerdote passou ali, como a parábola do bom samaritano, o levita passou ali, pessoas importantes passou ali, e aquele homem passou desapercebido por aquelas pessoas. Eu vou fazer a pergunta, mas não precisa responder. Quem aqui talvez olha que vai passar no sinal, a ideia dele foi que joga a bola para lá, joga a faca para lá, você fala, tomara que não caia, e a hora que ele vai chegando para você, você finge que você está olhando o celular, você finge que está. Ixi, que risada, acho que já fez isso. Não é? Quantas vezes aquele homem à beira do caminho ouvindo passos, porque quando a pessoa perde algum sentido, o outro fica mais aguçado. Então os ouvidos daquele homem eram corretíssimos. E quando ele ouvia passos se aproximando, ele falava, por favor, dê mais escuro. E a pessoa passava quase pisando naquele pecado. Por que eu estou falando isso para você? Que muitas vezes em nossas vidas nós passamos desapercebidos por pessoas. Muitas vezes em nossas vidas nós não somos notados. Muitas vezes em nossas vidas nós somos ignorados. Talvez você já enfrentou uma situação dessa, ser rejeitado, ele era rejeitado. Aquele homem passava desapercebido pelas pessoas. E ele com seus problemas, ele com as suas dificuldades, esperando que uma boa alma talvez pudesse estender a mão e dar uma esmola. Mas ele era ignorado. Mas Jesus, quando passava, viu aquilo. O que eu quero te falar é que Jesus, no momento algum, tira os olhos de você. Eu quero te falar que Jesus, que para Jesus você não é um Zé Ninguém. Eu quero falar para você que para Jesus você é alguém muito importante, porque a sua vida foi comprada para um alto preço. Você é alguém para Jesus. Aí eu lembro de lá em João, capítulo 1, quando Filipe encontrou Jesus. E ele foi todo contente para contar para o seu amigo Natanael. Não é o Natan, é o Natanael. É o Natanael. E ele vai todo contente porque quando você tem o melhor amigo, a melhor amiga, quando você tem uma boa notícia, você vai entusiasmado para falar. E ele chega até Natanael, achamos aquele a que Moisés disse na lei e os profetas também. Jesus de Nazaré. E Natanael, de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe diz: vem ver. Se você não acredita, então vamos ver se vem realmente. E quando Natanael estava indo, Jesus vinha se aproximando dele e falou: olha, eis o verdadeiro israelita que não matou. E Natanael disse: de onde me conhece? Aí Jesus fala: antes que Felipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, ele te deu sentado debaixo da figueira. Aí ele fala: Senhor, tu és filho de Deus, tu és mesmo Israel. Jesus está
está vendo as suas dores, Jesus está vendo as suas lágrimas. Sabe, naquela hora que você está dentro da sua casa, que o seu marido não está lá, que nem o seu cachorrinho está dentro do seu quarto, só está você, os olhos deles estão te convidando. É muito forte isso. E talvez você ache que ninguém está te notando. Amado, se eu não te notar, em algum momento eu passar a te cumprimentar na mão, você está na cabeça comigo. Olha para Jesus. É Ele que vai mudar a sua história. Eu não posso fazer nada para você. Se alguém te desprezou um dia, se alguém te machucou um dia, meu irmão, minha irmã, olha para Jesus. E coloca uma coisa na sua cabeça: Jesus está te vendo. As pessoas nos desprezam, elas nos têm por insignificantes às vezes. Elas zombam dos nossos sonhos, elas zombam de quem nós somos. Às vezes zombam da nossa roupa. Isso na adolescência é muito comum. Zombam se você é careca. Vocês não passam por isso. Eu espero que eles esperam. Mas Jesus me ama, olha para mim da mesma forma, você não está vendo. E às vezes eu acho que eu sou só. E às vezes eu acho que porque alguém me desprezou, porque alguém não tratou o fim da linha. Não é. E às vezes nós estamos querendo a aprovação do homem, às vezes nós estamos querendo a aceitação do homem, que alguém talvez nos trate de uma forma melhor. Amém, direito seu, mas isso não aconteceu no final da linha para você. Então, de que maneira você veio aqui nessa noite? Quando nós falamos de pessoas que nos desprezam, eu estava lembrando hoje, quando as pessoas te veem por insignificante, pode levantar a mão, é alguém aqui, não você vai olhar, mas em algum momento da sua vida você se sentiu nada perto de alguém? Será que foi só eu? Muitas pessoas. Ah, você não tem o seu eu lembro do apóstolo Paulo na relação, que após ele ficar cego, aí Deus fala para Ananias: vai para o lugar que estará Saulo. E Ananias fala: Senhor, logo Saulo? Não tinha outro melhorzinho, não? Ananias não queria ver Saulo. Fala: Senhor, ele persegue a igreja, ele prende a igreja, ele estava desprezando, está certo que é por uma questão de segurança, mas ele não queria se aproximar de Saulo. E aí essa palavra aqui para você, que talvez você se ache que não é ninguém, você acha que você não é ninguém. Sabe o que Deus fala para Ananias? Vai, porque esse cara tem vaso escolhido. Eu acho que vocês entenderam. Vai, porque esse cara tem vaso escolhido. Quem é escolhido de Deus? Você é escolhido. Não importa se é desprezado, não importa se as pessoas não te notam. Ai, pastor, eu posso perguntar, nem tem problema, posso perguntar. Ah, eu não vi. Se você estiver dentro do seu carro, eu não vou te cumprimentar mesmo, não sei quem é. Vai, esse paralítico é vaso, esse bonito. Você se sente escolhido, meu Senhor? Você já ouviu palavras que te machucam? Fábio, você não é escolhido, Fábio? Deus te deu uma palavra comigo. Você, se algum momento já se sentiu magoado? Eu quero te falar uma coisa aqui. Não importa o que façam para você, isso não vai mudar quem você é. Na minha identidade está escrito lá: Joaria Aparecida de Lima, filiação Mário Augusto de Lima, Zélia Guilherme de Lima. Tem que chorar dos velhos na internet. Você pode falar o que quiser.
Desobediência 79. Você pode falar o que você quiser de mim. Assim, amarela, Santa Casa, essa é a minha história. O que você falar de mim não vai mudar quem eu sou. Eu tenho uma identidade. Você compreende isso? Você tem uma identidade. Imagem, semelhança, adotados em Jesus. A Bíblia fala, eu sou péssimo para texto, mas fala que Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho. Você é um resgatado, você é um redimido, um escolhido. Nada pode mudar quem você é. Nada pode mudar a sua identidade. O mundo hoje ele quer mudar a identidade das pessoas. O mundo hoje quer mudar quem os jovens são. Esses dias um pastor, eu nem curto muito as ideias dele, porque ele mesmo não se importa, mas ele falou algo interessante. Se você for numa psicóloga hoje e falar que você está com uma dúvida, você olha, eu sou ali, mas eu sou um gato que não mudaria. Ela fala, você está só com um gato. Mas você tem gato chinês. Mas é assim. Jesus, mas todos quantos receberam Deus o poder a serem feitos filhos de Deus. Você é filho, você é filha, nada pode mudar isso. Eu acho que Deus está me fazendo com que eu insista em falar isso, porque tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Alguém que talvez esteja em dúvida: quem eu sou? Quem sou eu? Qual o significado da minha vida? Você veio para a honra e glória do Senhor. Talvez tenha alguém aqui que está em dúvida de quem é. Talvez ainda tenha alguém aqui que tudo isso que eu falei, tem alguém ainda que está com o coração fechado. Abre o teu coração nessa noite. E a Bíblia nos fala, então, continuando o texto aqui, que quando Jesus passava naquele caminho, havia um homem sentado naquele lugar. A Bíblia nos fala que os discípulos perguntaram: mestre, está aqui esse cego, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Eu quero falar desse cego. Esse cego, ele estava ali, creio eu, desde a sua infância. Porque ele era cego desde a nascença. Então, ele estava naquele local, ou talvez em outro local, desde a sua infância. Porque a única coisa que aquele homem poderia fazer era pedir dinheiro. Ele não poderia exercer nenhum tipo de trabalho, porque ele era incapaz. E o seu cotidiano era pedir esmola. Levantar de manhã e alguém precisava levar aquele homem até a beira do caminho, como o cego de Jericó, para pedir. Então aquele homem não aprendeu outra coisa senão mendigar o pão. Então aquele homem não aprendeu nada a não ser estender a mão uma moeda. Era a única coisa que aquele homem sabia fazer. E então ele estava desde a sua infância. Era o que ele sabia. Creio eu que ele não tinha perspectiva nenhuma. Por isso que eu falei no começo: qual é a sua perspectiva? Qual que foi a esperança que você criou no seu coração ao sair na quinta-feira para estar aqui nessa noite? Aquele homem, talvez a única esperança, talvez a única perspectiva que ele tinha no seu coração: será que hoje eu vou
E talvez você está vivendo dessa maneira. Não, eu tenho uma cabeça nova. Não. Mas talvez você está vivendo, talvez alguém aqui nessa noite está vivendo de uma forma de que nada vai mudar na sua vida. Por tanto tempo está vivendo essa mesma situação. Eu nasci certo. Vou morrer certo. Já faz tantos anos que isso está acontecendo comigo. Não tem mudança. Eu acho que eu estou condicionado a morrer dessa forma. Eu acho que eu estou condicionado a viver assim o resto da minha vida. Talvez pelo fato de eu estar vivenciando uma situação na minha vida, eu acho que, mesmo que eu esteja na igreja, é isso que Jesus tem para mim. As bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam duas. Mas por causa da permanência do problema, eu já não consigo mais ver solução. Essa era a realidade daquele servo. E quando ele levantou aquele dia, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, a única coisa, ele era programado, acordar porque eles podem voltar para casa. Ele levantou aquele dia achando que seria como um outro dia qualquer. Só que aquele dia foi diferente. Aquele dia foi diferente. Porque ele teve um encontro com quem poderia mudar a história. No versículo 7, a Bíblia fala: tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou com terra com saliva, colocou nos olhos daquele homem e disse: vai, lave-se no tanque de Siloé. Esse nome significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou. O milagre aconteceu na vida daquele homem. Você crê que algo pode acontecer na sua vida? Sim ou não? Amém. A vida daquele homem mudou, porque ele teve um encontro com Jesus. A vida daquele homem foi transformada porque ele se encontrou. Aliás, Jesus o encontrou naquele lugar. Aí você fala assim: Jânio, mas eu já encontrei Jesus. Como nós louvamos aqui, eu encontrei no meu tesouro, o meu bem mais precioso. Quem aqui encontrou o seu bem mais precioso? Amém. Mas então você continua com dúvida. E aí vamos entrar naquilo que o Espírito Santo tem tocado para nós falarmos. Eu quero falar hoje para você a respeito de recomeço. Até aquele dia, aquele homem vivia de uma maneira séria, mendigo não, ele tinha casa, pedinte de suor. Mas até aquele dia, até o encontro com Jesus, ele vivia uma fase da sua vida. Mas a partir do momento em que ele encontrou Jesus, Jesus falou: vai ao tanque de Siloé, se lava. Aquele homem se lavou com o chegando. Houve um ponto final na história triste e houve um recomeço. E aí eu quero falar de recomeço. Aquele homem voltou chegando. Ele voltou vendo. Teve um recomeço na sua vida. E aí eu quero falar algo para você.
Jesus transforma, mas o que ele fala para aquela mulher? O que ele fala? Vai no recomeço. Se você quer um recomeço, então você também tem a sua porcentagem de responsabilidade. A Bíblia nos fala lá em Salmo 37, versículo 5: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Ele vai fazer aquilo que não é a sua responsabilidade. Mas aquilo que é a tua responsabilidade, ele não vai fazer. Por que eu estou falando isso? Se eu quero um recomeço na minha vida, tem coisas que têm que ser deixadas para trás. O pastor Vitor pregou aqui no domingo, ele falou muito do cântaro. Quem está no domingo? Ele falou do cântaro. Aí nós falamos, está falando de cego hoje. Aí vamos lá para o cego de Jericó, lá para Sanatã. Abrindo lá em Marcos, dos 3 evangelhos, é o único que fala que quando Jesus chamou aquele cego deu um salto e chocou aquela barra. Aquilo que o identificava, aquilo que era a sua identidade, ele deixou aquele seu passado. E recomeço é um ato de começar algo novamente. Recomeço é ato de começar algo novamente. E às vezes eu estou querendo que a minha vida mude, mas se eu não mudar as minhas atitudes, a minha vida não vai mudar. Quem é que gosta de tomar? Uma coisa bem simples. Quem é que gosta de tomar água gelada de madrugada comigo? Poucas pessoas. Aí o médico, você vai no médico, aí o médico fala: olha, evita a coisa gelada. Você está no inverno lá, tem 3 graus, você está abrindo a geladeira lá. E o médico: olha, toma esse xarope, toma isso, não sei o quê. Mas você continua indo pegar a gelada na geladeira. Gelada não vai ser, não. Você tem que pegar a geladeira. Você não vai mudar. Mas se você quer uma cura, se você quer uma mudança, quer uma transformação, então você vai ter que deixar certas coisas. E aí, como nós falamos aqui, aí a culpa não é do pregador, aí a culpa não é do grupo de louvor, a culpa não é do médico que passou uma receita. É responsabilidade nossa. E aí não adianta nós transferirmos isso para Deus. Fala: Senhor, tu sabes. Esses dias eu peguei a Vitória e a Raquel como exemplo, não é? Ela começou a fazer faculdade, teve que estudar para isso, teve que priorizar algumas coisas. Se eu quero começar algo, eu tenho que priorizar algumas coisas, eu tenho que deixar algumas coisas. Pegou dieta. Se eu sou muito exemplo para ninguém, mas se eu quiser emagrecer, eu vou ter que deixar comer pizza. Mas se você quiser me convidar depois, eu te abre uma exceção.
clamas a mim. Busca-me, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar com o vosso coração. Se eu ficar reclamando da vida, eu acho que isso não é para mim, eu acho que fulano não enxerga, Deus quer que você rompa na sua vida. Deus quer te dar um recomeço hoje. Mas para ter um recomeço, você tem que ter uma mudança. Alguém aqui já recebeu o celular aqui? Não? Já? O que é resetar? Reiniciar. É isso que eu e você precisamos fazer na nossa vida. Reiniciar as coisas em nossa vida. Reiniciar, resetar significa voltar ao estado original, voltar ao começo. Ao reajuste. O que não está dando certo na sua vida? Precisa de um recomeço. Mas se você tem até aqui no teu certo, olhe para trás e olha, eu preciso mudar isso. E às vezes nós queremos que as pessoas mudem. Só que a mudança ela tem que ir aqui, ó. Aqui, ó. Vou bater na cabeça. E eu quero que o fulano mude, eu quero que o irmão mude, eu quero que o irmão mude comigo. Sendo uma mudança, tem que partir daqui. Então, eu te convido nessa noite, igreja, a resetar algumas coisas na sua vida, na minha vida que eu preciso. A Márcia me cobra muito. Eu preciso fazer teologia. É necessário. Mas eu preciso zerar algumas coisas na minha vida. Mas tem que começar aqui dentro. Aqui dentro. Em nome de Jesus, o ano que vem eu começo. Ano que vem, né? Tipo, segunda-feira eu começo, né? Segunda-feira eu começo, igreja. E eu tenho que fazer, mas eu preciso reajustar alguma coisa na minha vida. E se você quiser que algo aconteça na sua vida, você tem que reajustar, você tem que resetar algumas coisas. Talvez é o seu pensamento, talvez é a maneira que você enxerga a sua vida, talvez é a maneira que você reage às situações da sua vida. Poxa, mas está pegando casado? Não, meu querido. É uma noite de restauração.
tinha 16 anos. Eu tenho essa lista até hoje. Você pode chegar com R$1.000 para mim, eu não vou vender. Aí eu tenho alguém para oferecer para fazer o teste. Eu não vou vender. Porque é algo que é verde de novo. Ninguém vai perceber. Parece um vagabundo. O pastor da Câmara dessa moça, né, pastor? Eu estava junto com ele, eu tenho até hoje. Tenho até hoje. Parecia um vagabundo. Né? Verde de novo. Beleza. Mas tem algo que eu sou pecado. É lógico, eu estou dando exemplo, ela não me atrapalha nada. Mas às vezes tem coisa na sua vida que você está tão grudadinho naquilo. Velhos conceitos. O que eu acho disso? Não. A Bíblia fala para nós termos a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós somos uma nova criatura. Diz que as coisas velhas que passaram tudo se fez. Deus é bem. Sabe o que você precisa fazer? Coloque sua pé. Você precisa se lavar com tanto de Siloé nessa noite. Apaga a luz aqui para mim, ó. Só um pouquinho. Você precisa se lavar com tanto de Siloé nessa noite. E eu quebrei a cabeça para achar uma simbologia desse se lavar. Eu queria saber se você está disposto a se lavar no tempo dessa noite. E pode ter uma certeza: se você se lavar, não vai acontecer na sua vida. Porque aquilo que te atrapalha vai ser levado. E a Bíblia nos fala que aquele homem que Jesus cuspiu no chão, que não então foi, teve o barro colocado nos seus ombros. Ele foi e se lavou. Ele não voltou assim. E não para por aí. Aquele homem já não era mais o mesmo. Aquele homem já não voltou mais para aquele esmola. A Bíblia fala que quando os seus vizinhos olharam para ele, os seus vizinhos não acreditaram. Aqueles vizinhos que ouviam diariamente pedir esmola diziam: é ele. Ah, é ele. Enquanto outros diziam: não, mas é parecido. Entretanto, ele disse: sou. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus quer mudar a sua história. Deus quer dar um novo recomeço para a sua vida. Mas você vai ter que recitar algo nessa noite. Talvez o algo que você precisa, aquela chavinha que você vem recitar o celular, sabe? Aqui, ó. Vai ter que recitar algo. E quando eu falo de recitar, isso serve para mim, mano. Eu ponho primeiro lá na cadeira, quando eu estava preparando esse texto. Tem coisas que necessitam ser mudadas na nossa vida. E nem é externamente. É aqui. Aqui. Esse homem, ele foi curado. Mas quando ele foi curado, ele não voltou para o mesmo lugar onde ele estava acostumado a ficar, que era dentro do mundo. A Bíblia fala que quando seus vizinhos viram, os próprios vizinhos não o conheciam, mas por quê? Aquele homem mudou completamente. É ele? Eu acho que é ele. Parece. É ele. E Jesus nessa noite te chama para se lavar no tanque de Siloé. Jesus nessa noite te chama e Ele quer abrir os seus olhos nessa noite. Porque Ele quer ver uma transformação na sua vida. Ele quer ver uma transformação na nossa vida. Mas para a transformação acontecer, para o recomeço acontecer, algumas coisas têm que
convido a fechar os olhos agora. Eu te convido nessa noite. Eu não vou fazer apelo para você independente, mas eu espero que essa palavra tenha falado com você. E a única coisa que eu vou te pedir nessa noite é que aonde você estiver, você levante uma das suas mãos, que alguém vai sair e orar por você. Aonde você estiver, você levantar as suas mãos em um pensamento: eu quero lavar dentro desse lugar nessa noite. Aleluia. Tem mais alguém que quer se lavar no banho desse lugar? Levante as suas mãos. Aleluia. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar o seu pensamento. E algumas coisas têm que ser reservadas na sua vida. Se você não compreendeu essa palavra nessa noite, ainda é tempo de você levantar as suas mãos e falar: eu preciso reservar algo nessa noite na minha vida. Águas que curam, águas que limpam. Ele está passando aí. Jesus está passando aqui nessa noite. E se você passar desapercebido, o milagre não vai acontecer na sua vida. Ele quer transformar a sua vida nessa noite. Aleluia.
momentos ruins, momentos de tristeza, momentos de conflito na sua cabeça, papai. Talvez essa pessoa já ache que não tem mais mudança, pai. Que nessa noite seja noite, ó Pai, do recomeço dessa noite, seja a noite da restauração, Pai. Nós abençoamos a cada um que está nessa noite. Nós abençoamos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, poder ser sentado em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amados, vou falar para vocês um texto do Bíblia, nós vamos falar sobre dízimos e oferta. Se encontra em Lucas, capítulo 21, nos fala sobre a oferta da viúva pobre. Certa vez Jesus estava com os discípulos no templo, aí Jesus ele avistou uma viúva. Primeiramente, os doutores da lei estavam indo lá e o que queria na realidade, né? Dava bastante dinheiro, outros davam menos, e foi-se uma viúva ali e depositou 3 moedas. Aí Jesus chamou a atenção dos discípulos e falou que todos que foram ali depositaram a sua oferta ali, aquela mulher foi a que ofereceu, assim vamos colocar, a maior quantidade, né? Porque ela não deu aquilo que, trazendo para a nossa realidade, aquilo que lhe sobrava. Ela deu tudo dela, e deu de coração. Então Jesus olhou aquilo e se alegrou muito com a atitude daquela mulher. Se a gente for analisar também sobre a mulher que trouxe o vaso de alabastro também, ela também deu o seu melhor. Então, amados, quando você for trazer algo para a casa do Senhor, que você for doar algo para a casa do Senhor, que você for, se você for limpar a casa, que você venha com o coração feliz, sabe? Porque nós estamos fazendo não é para o pastor, não é para os irmãos aqui, é para Deus. Amados, eu vou contar rapidinho algo que aconteceu comigo. Foi ontem. Eu coloquei no meu coração que eu ia fazer uma oferta de um objeto, de uma câmera digital para a igreja. Vou comprar uma, né? Eu estava analisando alguns aparelhos e ainda não um pouquinho caro, né? Porque é uma coisa boa. E eu falei que eu não tenho no meu coração, eu vou comprar, porque, amados, isso é uma coisa que eu gosto de pessoal para o Senhor. Tudo que o Senhor tem feito na minha vida, gente, não tem nem como falar, é algo sobrenatural que Deus tem feito na minha vida nessa área. Aí, amados, eu lá no meu trabalho, e já estava indo guardar já a turma que eu estava com ele. O cara me ligou, o cliente me ligou, falou assim para mim, falou assim, como para o administrador, se não tinha como bater uma água na frente da casa dele, porque ele ia ver o pessoal de São Paulo e ele foi mexer na garagem, e tinha muita terra na frente da casa dele, né? Aí esse proprietário falou assim, não tem como você fazer uma limpeza lá, Tio? Ele falou, não, eu vou. Aí eu fui, fiz a limpeza pelo carro, e ele falou assim, passa a sua chave Pix, né? Eu falei, não precisa não, depois eu me ligo aqui, não passa a sua chave Pix. Eu fui e passei a chave Pix pro carro. E mais ou menos eu saí e fui, tomei um café lá na portaria, subi no carro que eu tomo banho, vim pra dentro e vim pra casa. A hora que eu fui ver, amados, isso que eu falo, a gente tem que se ver no Senhor Deus. Tinha a quantidade que eu precisava para comprar a câmera digital. Então, amados, isso é algo sobrenatural. Deus ele faz coisas maravilhosas em nossas vidas. Basta saber nós fazer o quê? Se de todo o coração for fazer algo, principalmente para Deus. Faça de todo o coração, porque você vai ver as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês.
querido Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por este momento que estamos aqui nessa igreja. Deus, somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nessa área. Queremos o que o Senhor ainda vai fazer, porque nós temos, ó Pai, um Deus que responde a nossas orações. Pai, se porventura existe alguém aqui, ó Pai, com uma pendência na justiça que precisa de uma ajuda, que o Senhor possa